Quarta parte. 1. Quando o homem vê um animal moribundo, aterroriza-se. O que é também ele próprio, a mesma essência, está a aniquilar-se a seus olhos, a deixar de existir. Mas quando o moribundo é um ser humano, ainda por cima um ser querido, então, além do terror perante o desaparecimento de uma vida, sente-se um rasgão e uma ferida espiritual, que tal como uma ferida física, às vezes mata, às vezes sara, mas dói sempre e teme que um toque de fora lhe irrite e avive ainda mais a dor. Era assim que Natasha e a princesa Mária sentiam a morte do príncipe Andrei. Encolhendo-se espiritualmente, fechando os olhos à terrível nuvem da morte que pendia por cima delas, não ousavam olhar a vida na cara. Protegiam com cuidado as suas feridas abertas dos contactos agressivos e dolorosos do exterior. Tudo, desde uma carruagem a passar na rua, alguém a lembrar-lhes que era a hora do almoço, a pergunta da criada sobre o vestido que era preciso preparar, até, pior ainda, uma palavra de compaixão que achavam débil, pouco sincera, tudo lhes irritava dolorosamente a ferida. Lhes parecia insultuoso e violador do silêncio necessário em que ambas tentavam escutar o coro severo e terrível que ainda não se calara na sua imaginação. Tudo era um estorvo à contemplação dos horizontes infinitos e misteriosos que por um instante se abriam diante delas. Apenas a sós não sentiam as ofensas, não se sentiam feridas. Conversavam pouco e o que diziam era sobre as coisas mais corriqueiras. Ambas evitavam em igual medida a mais pequena referência ao futuro. Reconhecer a possibilidade de futuro afigurava-se-lhes insultuoso para a memória do príncipe Andrei. Evitavam nas suas conversas com maior cuidado ainda qualquer referência ao falecido. Achavam que o vivido e sentido por elas não podia exprimir-se em palavras, que a mais pequena menção aos pormenores da vida dele profanava a grandeza e o sagrado do mistério que aos olhos delas se revelara. Esta contenção permanente, o cuidado de evitarem a mínima palavra sobre ele, a vigilância aos limites do que se podia dizer sobre isto e aquilo, tudo isto na imaginação delas conferia ainda maior pureza e nitidez ao que sentiam. Porém, uma tristeza plena e pura é tão impossível como uma alegria plena e pura. A princesa Mária, na sua condição de única e autónoma dona do seu destino, na sua condição de tutora e educadora do sobrinho, foi a primeira a ser chamada pela vida e a sair do mundo em que esteve mergulhada durante as 2 semanas que se seguiram à morte do irmão. Recebera cartas dos parentes e que era preciso responder. O quarto que tinham dado a Nikolenka era úmido e o rapazinho já começava a tossir. Em Yaroslav apresentou-se Alpátych com o relatório sobre o estado da sua fortuna e com a proposta e o conselho de se mudarem para Moscovo, para a casa de Vdivjenka, que ficara intacta e exigia apenas umas pequenas reparações. A vida não parava e era preciso vivê-la. Por mais doloroso que tenha sido para a princesa Mária sair do mundo de contemplação solitária em que vivia nos últimos tempos, por mais pena e talvez vergonha que tivesse de deixar Natasha sozinha, as preocupações da vida exigiam-lhe que participasse e, involuntariamente, cedeu-lhes. Verificava as contas com Alpátych, aconselhava-se com de Sal sobre o sobrinho, começou a dar ordens e a preparar a viagem para Moscovo. Natasha ficou sozinha e a princesa Mária, logo que começou os preparativos para a partida, evitava. A princesa Mária sugeriu à condessa que deixasse ir Natasha com ela para Moscovo. Os pais de Natasha aceitaram com alegria o convite, até porque viam muito bem como as forças físicas da filha decaíam, pensando que seriam benéficas para ela a mudança de lugar e a assistência dos médicos moscovitas. Não vou para lado nenhum, respondeu Natasha quando lhe fizeram a proposta. Deixem-me em paz, por favor, disse ela e saiu a correr da sala, contendo a grande custo as lágrimas, não tanto de mágoa como de despeito e cólera. Desde que se sentiu abandonada pela princesa Mária e se viu só na sua desgraça, Natasha passava a maior parte do tempo sozinha no quarto.
sentada, com as pernas encolhidas no canto do divã e rasgando ou amarrotando qualquer coisa com os dedos finos e tensos. Fixava os olhos com obstinação naquilo em que pousassem. Este retiro extenuava, martirizava, mas era-lhe necessário. Mal alguém entrava no quarto, levantava-se rapidamente, firmava a posição do corpo, mudava a expressão do olhar e, pegando num livro ou na costura, esperava com impaciência ostensiva que o intruso saísse. Não desistia de pensar que a qualquer momento penetraria num mistério em que, com uma pergunta terrível e acima das suas forças, estava fixado o seu olhar espiritual. Em finais de dezembro, Natasha, com vestido de lã negra, magra e pálida, com a trança enrolada na nuca num puxo descuidado, estava sentada com as pernas encolhidas no canto do divã, amarrotando, enrolando e desenrolando as pontas do cinto, com os olhos fixos num canto ao lado da porta. Olhava para o lado por onde ele se fora embora, para o outro lado da vida. E o outro lado da vida, em que nunca pensara antes, que de antes lhe parecia tão longínquo, tão inverosímil, era agora mais do que familiar, era mais íntimo e mais compreensível que este lado da vida em que tudo, quando não era o vazio e a ruína, era sofrimento e ofensa. Olhava para o lado onde sabia ele estava, mas não o via diferente do que era aqui. Via-o de novo como ele era em Mitichi, em Troitsa e em Yaroslavo. Via-lhe o rosto, ouvia-lhe a voz, ouvia as palavras que ele lhe tinha dito e que ela tinha dito a ele, e às vezes inventava para ele e para si palavras novas que poderiam ter sido ditas naquele momento. Ei-lo deitado na poltrona, com o seu casaquinho de veludo, apoiando a cabeça na mão magra e pálida. O peito dele está terrivelmente cavado, os ombros salientes, os lábios cerrados com força, os olhos brilhantes, e na sua testa pálida traça-se e desaparece uma ruga. Uma perna dele treme rápida e quase imperceptivelmente. Natasha sabe que ele está a lutar contra uma dor insuportável. Que dor é esta? Para quê? Como a sente? Que dores horríveis ele tem, pensa Natasha. Ele repara na atenção de Natasha, levanta os olhos e, sem sorrir, começa a falar. O mais terrível, disse ele, é ligar-se para sempre com uma pessoa que sofre. É um martírio eterno. E fixou nela um olhar perscrutador. Natasha via agora este olhar. Como sempre, Natasha respondeu sem pensar no que lhe iria dizer. Isto não pode continuar assim para sempre, não vai ser assim. Vai ficar bem completamente. Agora voltava a vê-lo e a sentir tudo o que sentir então. Lembrou-se do seu olhar longo, triste, rigoroso, ao ouvir as palavras dela, e compreendeu o significado de censura e desespero daquele longo olhar. Concordei, dizia Natasha a si mesma, que seria terrível que ele ficasse a sofrer para sempre. Eu só falei assim no sentido que isso seria terrível para ele, mas ele percebeu de outro modo. Pensou que seria terrível para mim. Naquele momento ainda queria viver, tinha medo de morrer, e eu disse-lhe uma coisa tão bruta, tão estúpida. Eu não pensava assim. Pensava numa coisa absolutamente diferente. Se eu tivesse dito o que pensava, seria assim. Se ele estivesse moribundo, moribundo para sempre diante dos meus olhos, eu seria feliz em comparação com o que sou agora. Agora não há nada, ninguém. Ele sabia-o? Não. Não sabia nem saberá nunca. E agora já nunca mais se pode corrigir isto, nunca, nunca. De novo ele lhe dizia as mesmas palavras, mas agora Natasha, em imaginação, respondia de outra forma. É terrível para si, mas não para mim. Saiba que para mim, sem o Senhor, nada existe na vida, e sofrer consigo é a maior das felicidades para mim. E ele pegava na mão dela e apertava-lhe como naquela noite terrível, 4 dias antes da morte. E Natasha imaginava dizer-lhe ainda as outras coisas ternas e de amor que teria podido dizer-lhe naquele momento e que estava a dizer agora. Amo-te a ti, amo-te, amo-te, amo. Dizia ela apertando as mãos convulsamente, cerrando os dentes com uma força louca. Uma mágoa doce invadia, as lágrimas já lhe banhavam os olhos, mas de repente perguntava a si mesma: a quem disse eu isto? Onde é que está ele e quem é ele agora? E de novo descia sobre ela aquela cortina de perplexidade seca, cruel, e de novo carregando tensamente o sobrolho, ela perscrutava o espaço onde ele estava.
e parecia-lhe que faltava pouco, mais um pouco, para penetrar no mistério. Mas no instante em que, como acreditava, lhe ia ser revelado o incompreensível, a batida forte da maçaneta da porta feriu-lhe dolorosamente os ouvidos. Rápida e descuidadamente, com a cara assustada, mas não de preocupação por Natasha, entrou no quarto a criada do Niacha. Vá ter com o paizinho depressa, disse Duniacha com uma expressão estranha de excitação. É uma desgraça. Foi o Piotr Ilyich, uma carta, disse ela e soluçou. 2. No meio do seu alheamento de tudo, Natasha aliava-se sobretudo da família. Toda a família, o pai, a mãe, Sónia, lhe era tão próxima, tão cotidiana, tão habitual, que no mundo em que ela passara a viver, via todas as palavras e sentimentos deles como ofensas. Por isso encarava agora a família não com indiferença, mas até com hostilidade. Ouviu as palavras de Duniacha sobre Piotr Ilyich, sobre uma desgraça, mas não as percebeu. Que desgraça? Mas que desgraça é que eles podem ter? Têm tudo como sempre habitual e calmo, ia dizendo para si mesma. Quando entrou na sala, o pai saía apressadamente do quarto da condessa com a cara franzida, molhada de lágrimas. Pelos vistos tinha saído do quarto a correr para dar largas ao choro que lhe apertava a garganta. Ao ver Natasha, abanou desesperadamente as mãos e desatou os soluços espasmódicos e dolorosos que lhe deformavam o rosto redondo e branco. Pétia, vai lá, ela, chama. E a chorar como uma criança, aproximou-se da cadeira, deixou-se cair em cima dela e tapou a cara com as mãos. De repente, foi como se uma corrente elétrica percorresse todo o corpo de Natasha. Foi como se um pico se lhe espetasse com dor no coração. Sentiu aquela dor incrível como um rasgão dentro dela e pensou que ia morrer. Mas logo a seguir à dor, sentiu num instante que se libertara da proibição de viver que se impusera. Ao ver o pai assim e a ouvir por trás da porta o grito brutal e assustador da mãe, esqueceu-se num instante de si mesma e da sua desgraça. Precipitou-se para o pai, mas este, abanando a mão com impotência, apontou-lhe a porta da mãe. A princesa Mária, branca, com o queixo a tremer, entrou e pegou na mão de Natasha, dizendo-lhe qualquer coisa. Natasha não a via nem ouvia. Franqueou rapidamente a porta. Parou por um instante, como que a lutar consigo mesma, e correu para junto da mãe. A condessa estava deitada na poltrona, ou antes, estendida de uma maneira estranha e desajeitada, e batia com a cabeça contra a parede. Sónia e as criadas seguravam-lhe as mãos. Natasha, quero a Natasha, gritou a condessa. Não é verdade, isto não é verdade, ele mente. Natasha, gritava ela, empurrando as criadas. Todos lá para fora, não é verdade que o mataram. Ah, mentira. Natasha apoiou o joelho na poltrona, inclinou-se para a mãe, abraçou-a, levantou-a, revelando uma força desesperada, virou a cara da mãe para si e apertou-a contra ela. Mãezinha, alminha, estou aqui, meu amor. Mãezinha, murmurava ela sem pausas. Não largava a mãe, lutava eternamente com ela, mandou trazer almofadas, água, desabotoou, rasgou o vestido da mãe. Minha amiga Pombinha, mãezinha, alminha, sussurrava sem parar, beijando-lhe a cabeça, as mãos, o rosto, não refriando as lágrimas que lhe corriam como ribeiros, pelo nariz, pelas faces. A condessa apertou a mão da filha, fechou os olhos e por um instante aquietou-se. Derrompante, levantou-se com uma rapidez insólita, olhou em volta sem tino e, encarando com Natasha, começou a apertar-lhe a cabeça com toda a força. Depois voltou para si o rosto franzido de dor de Natasha e perscrutou-lhe longamente. Natasha, tu gostas de mim, disse num sussurro baixinho e confiante. Natasha, não me vais enganar, dizes-me toda a verdade. Natasha olhava para ela com os olhos cheios de lágrimas e no seu rosto havia apenas a súplica do perdão e do amor. Minha amiga mãezinha, repetia ela, concentrando todas as forças do seu amor na tentativa de fazer passar para si a desgraça que esmagava a mãe. E de novo, na luta impotente com a realidade, a mãe, recusando-se a acreditar que continuava viva quando o filho querido tinha sido ceifado na flor da idade, salvava-se da realidade entrando no mundo da loucura.
Natasha não se deu conta de como passou o dia, a noite, o dia seguinte, a noite seguinte. Não dormia e não arredava junto da mãe. O amor de Natasha, persistente, paciente, não como uma explicação ou uma consolação, mas como um clamor à vida, como que cingia a condessa a cada instante e de todos os lados. Na terceira noite, a condessa aquietou-se por uns minutos e Natasha fechou os olhos por momentos, apoiando a cabeça no braço da poltrona. A cama rangeu. Natasha abriu os olhos. A condessa, sentada na beira da cama, falava baixinho. Estou tão contente por teres vindo. Estás cansado? Queres chá? Natasha aproximou-se dela. Estás bonito, fizeste-te um homem, continuava a condessa pegando na mão da filha. Mãezinha, o que está a dizer? Natasha, não o temos, já não o temos. E abraçando-se à filha, a condessa chorou pela primeira vez.